A civilização dos Incas se espalhara pelos Andes. A capital ficava em Cusco. Aqui vivia o Inca, misto de rei e deus solar. Tinha a seu serviço centenas de cortesãos. Estes, por sua vez, dominavam a vida de milhares de lavradores. Esse sistema rígido permitia às pessoas juntar seus recursos e coordenar os plantios e as colheitas. Em 1486, o Reino Inca era uma das nações mais bem governadas do mundo. Ao contrário do Peru e do México, no Mar do Caribe não havia surgido nenhuma nação unificada. Muitas tribos pequenas habitavam essas ilhas tropicais, onde viviam da lavoura e da pesca. Algumas tribos eram pacíficas. Outras, como a dos Caribes, travavam guerra com os vizinhos. Caribes, Incas, Astecas, esses povos jamais tinham ouvido falar da Europa. No entanto, dentro de um século, europeus os aniquilariam. Em 1492, do outro lado do Atlântico, ninguém estava à procura das Américas. As nações europeias tinham a atenção voltada para o Oriente. Pouco antes, a rota comercial terrestre para o Extremo Oriente tinha sido capturada pelos turcos. Os europeus já não obtinham enormes lucros com as especiarias e sedas. Foi Colombo quem sugeriu que se poderia chegar à Ásia pelo oeste e não pelo leste, e quando ele achou terra a quase 3.000 milhas a oeste, anunciou incorretamente que tinha chegado à Ásia. Seria aquele caminho uma nova rota comercial para o Extremo Oriente? De repente, os países europeus voltaram-se para o oeste, iniciando um dos maiores programas de exploração da história. Mas o objetivo deles não era explorar as Américas. O que queriam, nos primeiros anos, era navegar para o oeste, além das Américas, e chegar à Ásia. Uma das primeiras tentativas foi a de um marujo italiano, Américo Vespúcio, em 1503. Ele publicou alguns dos primeiros mapas da costa do Novo Mundo. Em sua homenagem, e sem sua permissão, um geógrafo alemão pôs o nome de Américo Vespúcio no mapa mundi. Desde então, passou-se a chamar o Novo Mundo de América. 10 anos depois, Vasco Núñez de Balboa tentou chegar ao Oriente de outro modo. Orientado por indígenas da região, ele cruzou a pé o Istmo do Panamá, uma estreita faixa de terra que liga a América do Norte e a do Sul. Depois de uma fatigante viagem pela floresta tropical, Balboa chegou a uma praia do Oceano Pacífico. Entrando nas águas, reivindicou o oceano para a Espanha. A sorte não sorriu para Balboa. Iludido por seus inimigos e pensando que já vinham salvá-lo, ele foi decapitado numa praça do Panamá em 1517. Tal como Balboa, Fernão de Magalhães, um português a serviço da Espanha, morreu longe da pátria. Em 1519, com 5 navios e cerca de 270 homens, ele começou uma viagem extraordinária. Seu plano era descer mais para o sul do que Colombo, a fim de contornar a América do Sul e continuar rumo ao oeste pelo Pacífico. Mas ele tinha diante de si obstáculos imensos. No extremo sul das Américas, Magalhães encontrou o estreito que hoje tem seu nome. Essa região, rochosa e cheia de gelos, é um dos lugares mais perigosos do mundo. Centenas de ilhas bloqueiam o caminho, muitas passagens não têm saída e o estreito estende-se por 450 quilômetros. Seus marinheiros se amotinavam com frequência. Os navios de Magalhães se separaram. Com apenas parte de sua frota intacta, Magalhães, por fim, transpôs o estreito e seguiu por um oceano que não parecia ter fim. Aliviado por ter sobrevivido ao estreito, ele chamou aquele oceano de Pacífico. Aquela viagem já era então a maior realizada por um ser humano na história. Em 1521, Magalhães chegou às Filipinas, mas ali se envolveu num litígio local e foi assassinado diante de seus próprios homens. Os marinheiros foram em frente. Chegaram às Índias, os primeiros a alcançar a meta definida por Colombo. Ali embarcaram uma carga de cravos num navio, o Vitória.
Os homens de Magalhães seguiram para sul e oeste, pelo sul da África, onde acharam águas conhecidas. Em 1522, o Vitória, único navio a completar a viagem, retornou à Espanha. Dos 270 homens, só restavam 17, alguns semi-mortos. No porão havia cravos suficientes para pagar os prejuízos da dramática viagem e ainda obter lucro. Esses marujos foram os primeiros homens a circunnavegar o globo. A façanha assombrou o mundo. Ela pôs em contato todos os continentes conhecidos: a Ásia, a Europa, a África e as Américas. Aos poucos, ao ficar claro que não havia uma passagem fácil para a Ásia, os europeus deram mais atenção àquelas novas terras. Elas possuíam enormes recursos naturais. Tinham ouro e prata. Tinham vastas extensões de solo fértil, capazes de receber grandes plantações. E tinham uma grande população nativa que poderia pagar impostos às nações europeias. Por isso, espanhóis e portugueses começaram a investir num novo tipo de exploração. Agora, ao invés de buscarem uma rota para a Ásia, os exploradores penetrariam nas Américas e tomariam posse de suas terras para a Espanha e Portugal. As primeiras colônias surgiram no Caribe, a área mais explorada por Colombo. Muitas produziam açúcar que era vendido para a Europa. No decorrer dos séculos, elas se tornariam enormes plantações de propriedade de espanhóis, holandeses, franceses e ingleses. Os astecas e incas dominavam o continente. Só depois que esses grandes impérios fossem conquistados, seria possível colonizar a América Central e a do Sul. Em 1519, Hernán Cortés e cerca de 400 espanhóis partiram para a América Central, em busca de terras de que pudessem tomar posse. Na costa, nativos falaram a Cortés de um grande reino a oeste, dominado por um povo chamado Astecas. Recrutando nativos de tribos inimigas dos astecas, Cortés e seu exército marcharam para o oeste, penetrando no Vale do México. E ali descobriram Tenochtitlan, uma cidade de colossais edifícios que se erguiam das águas, todos feitos de barro e pedra. Na cidade, o rei Montezuma esperou que chegassem. Há quem creia que ele julgava os espanhóis deuses e não mortais. Logo, as relações entre Cortés e Montezuma se tornaram hostis. E rompeu a guerra, e os astecas encurralaram o exército de Cortés na cidade. Quando os espanhóis tentaram sair da cidade, os atacaram. Foram tantos os mortos de ambos os lados que o episódio é chamado de Noite Triste. Apesar do desastre, Cortés não desistiu. Durante meses, ele se reuniu com os inimigos dos astecas, organizando um exército maior que o anterior. Cortés teve também um aliado inesperado, a varíola. Trazida por soldados vindos de Cuba, a doença matou milhares de astecas e seus líderes. Os espanhóis destruíram a cidade de Tenochtitlan. Num sítio de 90 dias, arrasaram seus edifícios e usaram os escombros para aterrar os canais. Deram então ao lugar o nome de Cidade do México. Tenochtitlan, a cidade dos canais, não existia mais. Cortés despachou o tesouro de Montezuma para a Espanha, mas quase ao fim da viagem, o tesouro foi roubado por piratas franceses. Depois de tanta morte e destruição, nada de valor chegou à Espanha. E agora, o ritmo da exploração e colonização se acelerou. Em 1530, Francisco Pizarro partiu da Espanha rumo ao Panamá, a fim de chefiar uma expedição ao interior da América do Sul. Se Cortés tinha sido delicado e hábil, Pizarro foi brutal e sanguinolento. Quando terminada sua missão, ele teria conquistado um império maior que a dos astecas, com metade dos homens. Usando informações colhidas em visitas anteriores, Pizarro levou suas forças até os Andes, até o Império dos Incas. Pizarro sequestrou o rei, mas prometeu libertá-lo se os Incas lhe dessem um quarto cheio de ouro.
Os incas concordaram e reuniram um dos maiores tesouros da história, que entregaram aos espanhóis. Mas ao invés de libertar o rei, Pizarro mandou matá-lo. Depois disso, houve pouco derramamento de sangue. O governo inca era tão centralizado que, morto o líder, todo o império desabou. Depois de Cortés e Pizarro, a Espanha colonizou a maior parte da América Central e a do Sul. Portugal fundou entrepostos menores no Brasil e várias nações competiam pelo comércio no Caribe. Nos 100 anos seguintes, os espanhóis fundaram cerca de 100 cidades no México e nos Estados Unidos, que coexistiam muitas vezes pacificamente com cidades indígenas próximas. Durante esse período, grande parte da população aprendeu espanhol e converteu-se ao cristianismo. Os imigrantes espanhóis e os nativos casavam-se entre si livremente. Poucas gerações depois, era difícil distinguir os espanhóis dos indígenas. Pelas leis espanholas, os nativos dos territórios espanhóis eram cidadãos da Espanha e não podiam ser escravizados. Por isso, passou-se a importar alguns escravos de outros territórios, como o Brasil. Mas a maioria veio da África, que tinha uma longa e triste história de escravidão. Apesar das vantagens da cidadania, a população das Américas sofreu perdas terríveis nos primeiros anos da colonização espanhola. Os maiores assassinos foram doenças europeias como a varíola, o sarampo, a gripe e a desinteria. Foi preciso cerca de 3 gerações de casamentos entre os nativos e os espanhóis para mudar o impacto das doenças europeias. Nesse intervalo, morreram milhares ou mesmo milhões de nativos. Os historiadores diziam que cavalos e melhores armas permitiram à Europa conquistar as Américas. Hoje, sabemos que foi a doença, além das armas, que contribuiu para o fim das nações americanas. Os indígenas foram as maiores vítimas da era das explorações. Na América Central e na do Sul, os grandes beneficiários foram o povo e o governo da Espanha. Em apenas um século, o investimento espanhol em viagens de exploração à América Central e do Sul foi tão lucrativo que, por algum tempo, tornou a Espanha a nação mais poderosa do mundo. Pera, que não acabou ainda não. Aqui é o professor Luciano e eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Escuta só, agora que a gente já assistiu esses vídeos bem legais, vocês vão fazer o seguinte, a gente vai dar continuidade agora nos nossos estudos. Você vai pegar o livro didático, vai abrir nos temas propostos desta aula e vai ler com muita calma, com muita paciência e depois disso a gente vai partir para os exercícios propostos lá no Classroom. Tudo bem, pessoal? Então olha só, aguardo vocês para a próxima aula. Bons estudos, um forte abraço para vocês e até lá!